Shalom, paz de Deus. E aí, todo mundo bem? Meu nome é Ellen e vamos para mais um vídeo de reflexão do nosso grupo, né? O nosso grupo de oração. E hoje o capítulo que vamos estar fazendo reflexão, vamos dar continuidade, né? Do livro de Mateus. Hoje é o capítulo 7, né? Então, qual que é o motivo desse vídeo? Que a gente possa fazer um devocional, né? Que eu também estou fazendo o meu devocional aqui, quando eu estou fazendo a leitura da palavra e fazendo a minha reflexão aqui com vocês. É uma forma de devocional. E para incentivar também, para que vocês possam estar fazendo seus devocionais, tendo o seu momento com Deus todos os dias. Pode ser pela manhã, pode ser pela tarde, pode ser pela noite, né? Antes de dormir, ter aquele momentinho com Deus, né? E é uma ação que eu comecei a praticar ela já tem uns anos e assim tem feito total diferença na minha vida, trouxe muita luz para o meu caminho, certo? Não sou perfeita, ninguém é, o único perfeito é o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus e o Espírito Santo. Então, assim, eu tô tentando, tô perseverando também na caminhada, né? E com certeza eu tenho as minhas falhas, tenho os meus erros, tenho as minhas limitações, né? Quem não tem, né? Quem não tem é só o Senhor Jesus, glória a Deus, né? Ele é o nosso exemplo perfeito e fiel, né? Ao qual o nosso alvo que nós temos que seguir, né? Focar e seguir e nos inspirar na caminhada do Senhor Jesus. E aqui no livro de Mateus a gente vê falar muito, né? Sobre é um testemunho dos discípulos do Senhor, né? Com ele, experiências que eles tiveram com o Senhor Jesus, que mostram o caráter, né? E o quão maravilhoso, né? É o nosso Jesus e como foi a trajetória dele aqui na Terra. Então vamos começar? Capítulo 7. O capítulo 7, ele deixa eu olhar aqui, ele tem 29 versículos. Pode ser que eu tenha algumas falhas aí outra. Nessa gravação, nesse vídeo, pode ser que aconteça alguns ruídos, alguns barulhos, porque tá tendo uma obra aqui do lado de casa, estão refazendo os muros. Aconteceu meio que uma enchente aqui, não foi uma enchente, mas foi um vazamento de água que veio da chuva e acabou derrubando os muros aqui do condomínio e eles estão refazendo. Então pode ser que aconteça alguns ruídos aqui. Teve obra de Deus nesse episódio da minha vida, um dia eu vou contar aqui para vocês. Mas vamos lá? O juízo temerário é proibido. Estou lendo pela Bíblia da Mulher, essa aqui, e também faço o estudo por essa Bíblia aqui. Vamos lá? Primeiro, não julgueis para que não sejais julgado. 2. Pois com o critério que julgares, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vós medirão também. 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. 4. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trava no teu. 5. Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso aqui reflete muito nos dias de hoje, no comportamento humano, né? E dentro da igreja, né? Principalmente, parece que é onde que mais, né, vamos dizer, mais inflamado, né? É uma forma das pessoas quererem tirar, ver o defeito do irmão e querer falar para ele, sendo que ela própria não está levando uma vida digna. Ou não tem
testemunho nenhum para estar querendo falar do outro, não é verdade? Então, assim, o Senhor Jesus, no começo, ele fala que primeiro ele fala, não julgueis para não ser julgado, pois à medida que julgares o outro, você também será julgado. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude. Eu falo porque muitas das vezes eu já fiz isso também, sabe? De querer de falar do defeito do irmão, sendo que nem o meu próprio defeito eu corrigia. E aí o Senhor fala que primeiro, tire o argueiro do seu olho para que vejas claramente, para que possa pegar e tirar o argueiro do olho. O Senhor também não está falando para a gente não tirar, não. O Senhor está falando que primeiro a gente tem que ter uma vida correta, para depois a gente poder, não é poder querer, mas poder dar uma dica, entende? Dar uma orientação, não é julgar, é dar uma orientação pro irmão. Fala, irmão, não tá certo o jeito que o irmão tá fazendo. Às vezes você faz, fala, não, às vezes eu também cometi essa falha e não foi legal o que aconteceu comigo. Às vezes é um caminho que você procura orientar, não querer julgar. Ah, você tá errado, você não pode fazer isso, você é um pecador. Gente, não é assim. Não é assim. A gente tem que ter mais amor para estar ensinando o que o Senhor Jesus está falando aqui. E aqui ele usa muito o hipócrita, né? Que é a pessoa que não pratica o que fala, né? Só sabe falar, mas não vive aquilo que ele fala, aquilo que ele prega, né? Aí, tá, aqui no versículo 4. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, deixa-me tirar. Gente, a gente tá nem enxergando as falhas, a gente tem que primeiro enxergar a nossa falha, né? Para depois a gente conseguir enxergar, para poder tirar o argueiro do olho do irmão. O Senhor Jesus, ele é profundo, sim, muito profundo no que fala, no que ensina, né? Eu falo no que ensina porque a palavra do Senhor é viva, né? Tem vida hoje, ela transforma vidas. Quantas e quantas vidas não são transformadas através da palavra, né? É perfeito. Vou dar continuidade. Tá aqui, o título é Não deis o que é santo aos cães. Naquela época, cães era como se diz, era o pior tipo de pessoa que tinha. Era pessoa completamente errada, errônea, suja de ações, né? Naquela sociedade. Então, aí aqui fala, não dê as coisas santas, não dei o que é santo aos cães. Vamos lá, versículo 6. Não dei aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as piseis com os pés, e voltando-vos dilacerarem. Vamos ver aqui na Bíblia, na outra Bíblia, para a gente poder estar vendo se tem alguma diferença, né? Versículo 7, ou capítulo 7, tá aqui, ó. Versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as piseis com os pés, e voltando-se vos despedacem. Despedaça, destrua, né? Tá, quando fala assim, são aquelas pessoas ao qual você vai falar das coisas santas de Deus e ela não tá nem aí. Ela não quer saber, ela nem acredita, ela não dá crédito naquilo. Ela blasfêmia, ela escarnece das coisas santas. Então, assim, é melhor que a gente nem fale nada. Porque vai ter lugar e vai ter situações ao qual a gente vai encontrar pessoas assim. Não vai adiantar a gente falar com elas das coisas de Deus, porque elas não vão entender.
elas não vão acreditar. Elas são pessoas que realmente são fechadas, trancadas, endurecidas, né? Contra o que é bom, contra o que é agradável, o que é a palavra de Deus, contra o que é santo. E muitas das vezes elas vão tentar também distorcer a palavra para poder, às vezes, atacar e até nos adoecer espiritualmente também. Então, que o Senhor Jesus já nos deixa preparado para a gente não, para a gente ter o discernimento de não tentar levar as coisas santas para certas pessoas, né? Porcos também eram animais imundos, tanto que os judeus eles não se alimentavam da carne de porco. Eles não comiam porque eram animais imundos, né? Então era muito, eles não, por isso que faz essa comparação com os porcos, né? Vamos para o próximo, que é o versículo 7 e mais um título. Jesus incita a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. Pois tudo o que pedes recebe, e o que busca, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a ele, porque esta é a lei e os profetas. 12, de novo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quando eu fico assim um pouquinho em dúvida, eu gosto de dar não é em dúvida, é esclarecida, falta um pouquinho para mim de esclarecimento, eu gosto de dar uma olhadinha na outra Bíblia para ver se traz mais compreensão para mim. Portanto, tu que vós quereis aos homens, vós façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos lá? Então, aqui, nessa parte aqui, eu fiquei um pouquinho meio perdida, que o Senhor Jesus incita a orar, né? Ele nos incentiva, a orar, que ele fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. É a perseverança em oração. Se pedimos, receberemos. Se buscamos, teremos, né? E se bater, aberta será, né? A porta dos céus. Ou seja, ao Pai. Ele fala para que a gente busque estar dependente de Deus, buscando, perseverando na presença do Senhor, mesmo que às vezes, muitas vezes, aquilo ao qual estamos buscando, talvez a gente não receba, porque Deus sabe se vai ser bom para nós. Como que eu vou dizer? Não vai ser bom para nós, o Senhor talvez não dê, mas nosso coração será transformado e vamos compreender o porquê que o Senhor muitas das vezes não atendeu aquele pedido que fizemos em oração, né? Então, assim, temos que ter essa compreensão e esse entendimento, porque a dependência de Deus é também a gente obedecer à vontade dele, né? E aí fala assim: quem de vós, nós que somos homens maus,
que sabemos ofertar coisas boas aos nossos filhos, qual pai que vai pedir, que o filho vai pedir pão e ele vai dar pedra? Entende? Qual filho que vai pedir, que fala que dar cobra, né? Vamos lá, vamos ver. Vai pedir peixe e dará uma cobra. Então, assim, o Senhor coloca coisas necessárias para nós aqui. O que é necessário para nós? É um significado de necessidade para nós. O pão, para sobreviver. O peixe é um alimento também, né? E é gostoso, né? É como se fosse um prêmio, né? Uma coisa além, a mais, né? O pão é necessário e o peixe seria uma coisa além daquilo que nós precisamos, né? Então, assim, o Senhor Jesus explica assim que o Pai, Ele nos dá. Se nós bater, se nós pedir, se nós bater na porta, se nós pedirmos, se nós buscarmos, o que é necessário para nós, o Senhor vai nos servir, o Senhor vai nos prover, Ele vai nos presentear, né? E o peixe é aquela coisa além, né? Às vezes é um sonho, né? Às vezes não é uma coisa que precisamos, mas é uma coisa ao qual sonhamos, né? E aí fala, se você pedir, Ele vai dar, né? Mas a gente tem que ter entendimento se aquilo vai ser necessário para nós, se aquilo vai trazer edificação para nós. Se não for uma coisa que vai nos edificar e vai nos desviar do caminho do Senhor, nós temos que entender que não é da vontade de Deus, que não é aquilo que Deus quer para nós, né? E aqui fala que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Ou seja, da mesma forma que a gente quer que uma pessoa faça para nós, nós também temos que retribuir. Temos que ser honrados em servir também. Assim como nós queremos ser servidos, nós precisamos servir também, né? Que entra a parte da semeadura e a colheita também, né? Então, assim, assim. E aqui fala, porque essa é a lei e os profetas. A lei e os profetas, ou seja, a lei é o ensinamento e os profetas eram aqueles que são os que cumpriam esses ensinamentos, né? Então, assim, que sejamos cuidadosos e compreender o que é bom, o que é agradável a Deus, o que é obediência a Deus, uma regra, né? E tenhamos a sabedoria e o cuidado, né? Em cuidar das coisas de Deus, assim como os profetas faziam, né? Vem tanta coisa assim na minha cabeça aqui que eu fico tentando colocar em palavras e às vezes eu não consigo, mas assim, é muito bonito porque me traz nessa parte aqui, aquela parte assim, poxa, meu Deus, eu posso pedir, eu posso crer e eu tenho que esperar, mas eu tenho que perseverar, porque no momento certo, porque tem um tempo, tem um momento certo de Deus a preparar aquilo que almejamos nas nossas vidas. Nós temos que estar preparados para receber essas bênçãos de Deus, né? Esse favor de Deus na nossa vida, né? E também confiar na vontade dele. Se ele vê que não vai ser bom, nós temos que ter esse entendimento e essa compreensão da continuidade. 13. E mais um título. As duas estradas. Entrai pela porta estreita. A larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
A porta estreita é o caminho, né? Que o Senhor fala, né? Já fala, entrai pela porta. Vamos escolham caminhar pela porta estreita. A porta estreita é o caminho. Ele é mais difícil, ele é mais, como se diz? É mais desafiador, não é fácil. Vamos pegar, fazer, por exemplo, uma ponte. Vamos pegar uma pontezinha curta, vamos pôr uma ponte curta. Às vezes coloca aquela tábua bem estreitinha naquela ponte. Não vamos ter mais dificuldade de passar por ela? Porque a gente pode cair. Temos que passar com mais cuidado, com mais percepção, com mais precisão, com mais destreza, né? Então, assim, aqui a porta estreita, o Senhor fala sobre o caminho, sobre caminhar no que é certo, no que é agradável a Deus, no que é a lei de Deus, né? Não é fácil, mas vá pela porta estreita. E aí fala, porque a porta larga, o caminho largo, é espaçoso e leva à perdição. É fácil de andar por esse caminho, porque é confortável, né? É confortável para nossa carne, né? Está nos deixando levar pelas facilidades do mundo, né? Porque realmente servir a Deus e caminhar naquilo que é certo não é fácil, vai vir muitos desafios, impedimentos, né? É sempre uma batalha, é sempre uma luta, muitas das vezes guerras, mas nós vamos vencer. Pelo Senhor Jesus nós vencemos tudo. E Ele deixou tudo bem explicadinho aqui. Mas Ele fala que não é fácil. São andamentos e fundamentos que não são fáceis de cumprir, mas temos que perseverar, né? E aqui fala aqui, ó, também no capítulo 4, no versículo 4, assim, ó, no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Então são pouquíssimos os que se propõem a caminhar nesse caminho, né? Ai, gente, eu espero estar podendo trazer compreensão às minhas reflexões, porque é muita coisa que vem para mim poder falar, tentar colocar em palavras, né? Eu espero que eu esteja conseguindo passar isso para vocês. Vamos lá para o próximo versículo e título: os falsos profetas. Essa parte aqui é bem forte, vamos lá. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não, frutos maus. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vou parar aqui no versículo 20, só para mim estar passando a minha reflexão, porque às vezes falha. Minha mente, ela falha. Aqui, ó. Acautelai-vos. Cuidado. Tomem cuidado com os falsos profetas que vão aparecer fazendo-se de ovelhas e não são ovelhas. São falsos, são pessoas disfarçadas de ovelha, que vai trazer prejuízo para você e para a obra de Deus também. São roubadores, lobos roubadores. Cuidado, pessoas que só vêm para trazer perda e prejuízos, pessoas usadas, ministradas pelo nosso inimigo, pelo adversário. E aí, fala assim, ó, como que a gente vamos detectar quem são essas pessoas? Através dos frutos aos quais elas estão produzindo. Presta atenção, quais são os frutos desses falsos profetas? Aí o Senhor Jesus fala aqui, ó,
colhe-se porventura no versículo 16, um pouquinho adiante, ó. Aqui, ó, no versículo 16 fala quem são eles, né? Como detectar eles? Como discernir quem são eles? Colhem-se porventura uvas de espinhos? Não, é da vinha que se colhe. A árvore que frutifica a uva é a vinha. Ou figos dos abrolhos? Quem produz figo é figueira. O que é abrolho? O que espinho produz? Né? Aí 18 aqui, ó. Aqui, ó, no 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa produzir maus frutos e nem a árvore má produzir frutos bons. Tá vendo? O Senhor deixa bem explicado, bem instruído isso pra gente tomar cuidado com falsos profetas, né? E aqui, toda árvore que produz bons frutos é cortada. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, aquele que se diz ser um enviado de Deus, um profeta de Deus, e não estiver produzindo os bons frutos conforme é o ensinamento, ele vai ser lançado fora, vai ser cortado e lançado fora ao fogo. Essa é o recebimento daqueles que traz prejuízo para a obra. Gente, toma muito cuidado com isso. Jamais tenta trazer prejuízo para a obra de Deus. Deixa as coisas serem conduzidas conforme a vontade de Deus. A gente não tem que estar pondo a mão, a não ser que o Senhor nos conduza a fazer isso. Tem que estar muito na guia de Deus para poder fazer isso. Tem que estar muito enquadrado na palavra. Ter muito entendimento, discernimento para poder estar fazendo algo, né, que o Senhor manda fazer. É perigoso a gente tentar colocar a mão naquilo que o Senhor está tratando, naquilo que o Senhor está educando, sabe? Tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos partir do versículo 20 agora. Assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor estará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tá vendo? Nem todo mundo que fala que é de Deus é de Deus. Que fala Senhor, que fala aquelas palavras que, nossa, nossa, aquele homem é de Deus, aquela mulher é de Deus, ela só fala das coisas de Deus, mas ela tá vivendo, o que ela tá produzindo? Qual que é os frutos dela? Frutos é as atitudes dela. Qual tá sendo as atitudes dela? A gente tem que estar atento a isso. 22. Muitos daqueles, só para concluir que o 21, esses não estarão no céu. Esses não fazem parte do reino. Não fazem parte das coisas de Deus, né? Os que fazem parte da vontade de Deus são aqueles que estão enquadrados na palavra e na vontade cumprem a vontade do Pai, faz aquilo que agrada ao Pai Celestial. 22. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Pois é, gente. Nem todos aqueles que se dizem de Deus, fazer através deles serem feitos obras e maravilhas, se não andar com Cristo, não ter as pisadas, não caminhar nas pisadas do Senhor Jesus, não fazem parte do reino de Deus. E o Senhor, no último dia, eles vão quererem se justificar, falando que fez milagres pelo nome do Senhor Jesus, eles fizeram milagres, eles expulsaram demônios,
Mas o Senhor Jesus, pelos frutos, o Senhor Jesus sabe. E é quando ele vai falar claramente para eles: nunca vos conheci. Fala da intimidade. Como que a gente não conhece? Como o Senhor não vai nos conhecer? Porque não estamos buscando, não estamos tendo um momento com Ele, não estamos fazendo uma oração. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente não está cumprindo o que o Senhor Jesus nos ensina nas Escrituras. Às vezes a gente está na igreja, estamos fazendo a caridade, estamos ajudando, estamos fazendo o bem, tá, muitas das vezes fazendo o bem, mas e o coração, como é que tá? Às vezes é bobeira a pessoa achar que tá praticando o bem, tá fazendo as obras, as caridades, mas se ela não tiver uma intimidade com o Senhor Jesus, não estiver enquadrado nos ensinamentos, de fundamento, aquilo que a gente guarda no nosso coração, na nossa mente, e temos o cuidado de levar no nosso dia a dia, se o nosso coração não estiver enquadrado nisso, não estamos conhecendo o Senhor Jesus. O indivíduo não está a parte de Jesus. O Senhor Jesus pode fazer como que fala? Quando a gente faz o bem, a gente semeia o que é bom, mas se não estamos em comunhão com Deus, a gente pode ser abençoado sim, podemos ser abençoados porque é a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, nós vamos colher, mas temos que ter intimidade com Deus. Temos que ter o nosso momento com Deus, temos que conhecer o nosso Pai. Pode acontecer sim, de estar acontecendo assim, coisas maravilhosas na nossa vida, mas se a gente não tiver uma intimidade com Deus, caminhando conforme o Senhor Jesus nos ensina, não vai adiantar. Não pense, é bobeira pensar. Se o seu coração, o Senhor Jesus conhece o nosso coração, o Senhor Jesus conhece o nosso pensamento. Se a gente não tiver pensamentos bons e um coração bom, ao praticar o bem, não adianta nada. Se você não estiver buscando o reconhecimento de Deus, é Ele que tem que reconhecer as suas obras, porque tem muita gente que faz as coisas aqui na terra e acha que tem que estar falando aqui, mostrando aqui a exaltação dele vem aqui da terra. Os homens vão falar dele bem, vão ver ele como um homem de Deus, mas quem realmente vai falar que ele é um homem de Deus ou ela é uma mulher de Deus é Deus. É o Senhor Jesus. Às vezes a gente tá vendo um irmãozinho quietinho lá no banco, lá fala, gente, que esse... não faz nada, não aparece, não destaca, não faz nada. Gente, o que tá guardado no coração daquela pessoa é pérola, é tesouro. Às vezes a gente não vê as obras que ele pratica, mas Deus tá vendo. A gente volta lá no começo, não julgueis para que não seja julgado. Você tá entendendo? Porque quem realmente... Esse capítulo aqui mostra que o Senhor Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas obras, aquilo que nós fazemos em oculto. A gente tem que fazer as coisas, o bem, temos que praticar os princípios do Senhor, não é para se mostrar para os outros, mas para mostrar para Deus. O que interessa é mostrar para Deus. A vanglória aqui da terra não traz galardão nenhum para nós aqui, para nós no céu. Porque o que a gente faz aqui, o que a terra, os homens celebram, a glória vai ficar toda aqui. Galardão nenhum a gente vai ter no céu. Então a gente tem que aprender isso. Vai fazer algo, vai praticar uma obra de caridade, vai querer fazer algo para Deus, faça para Deus em oculto. Não precisa estar mostrando. Ai, porque eu fiz isso, porque eu ajudei em tal lugar, porque eu já fiz isso para aquele irmão. E outra coisa, o que você fez pro irmão é entre você e Deus. Foi porque Deus ministrou no seu coração para você fazer. Você tá aqui para cumprir a vontade do Senhor. Ou seja, hoje eu tenho muito essa compreensão que eu tô aqui na terra para ser instrumento de Deus. Não para mim estar trazendo e agradando as pessoas, não. Eu tenho que agradar a Deus. Não me importa o que os outros vão falar. O que me importa e o que temos que nos importar é o que o Senhor Deus pensa de nós. Não é o que o homem pensa.
Ah, não gosto da Ellen e tal. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Se o Senhor mandar você fazer para aquela pessoa que não gosta de você, se você precisar servir aquela pessoa, sirva. Seja instrumento de Deus, faça, porque o Senhor está tratando o coração daquela pessoa. Entende? Temos que ter amor também. Não é só a questão de amor ao próximo, mas amor a nós, por ter que cumprir também a vontade do Senhor, ser instrumento dele. É também nos amar. Entender o nosso posicionamento, o nosso papel na história que o Senhor quer fazer na nossa vida, nos planos dele na nossa vida, né? Vou dar continuidade aqui, porque senão eu vou falar muita coisa aqui, né? E eu espero que estejam entendendo. Vamos lá? O próximo versículo é 24. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edifica a sua casa e sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha quer dizer que é sobre os fundamentos. Quem é a rocha? Senhor Jesus. Nas pisadas do Senhor Jesus, nos caminhos que o Senhor Jesus nos deixou. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aquele que edifica a sua casa, o seu espiritual, sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, pode vir todas as dificuldades, pode vir todos os desafios, as vendavais, né? Os vendavais, a chuva. O que está edificado na rocha não vai cair, não vai ser destruído. Não será destruído, será edificado, será indestrutível, né? E esse é o caminho ao qual temos que seguir, e é os fundamentos do Senhor Jesus. Nós temos que estar sobre eles. É a nossa base, tem que ser a nossa base, para que nós estejamos protegidos, guardados. Nossa vida espiritual, né? 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, se não praticamos aquilo que o Senhor Jesus explica, ensina, não enquadramos na palavra, chuva, vendavais, as dificuldades, todos nós vamos passar por dificuldades, todos nós vamos passar por desafios. Então a gente temos que ter a nossa base aqui, ó, na palavra. Para quê? Para que quando vier essas dificuldades, a gente não ser levado, para a gente não virar a nossa construção espiritual, não virar ruínas. E aqui o Senhor Jesus fala, aquele insensato é o tolo, aquele que não pratica a palavra, tá lá achando que tá fazendo certo, mas na realidade não tá fazendo. Quando vir a dificuldade, ele vai desabar. Vai sua casa, sua construção, vai ser uma ruína. Tenhamos que tomar cuidado, compreensão, buscar a sabedoria de Deus, buscar entendimento. Não achar que a gente sabe tudo. Que a gente todos os dias, eu sempre falo, até o último dia que eu morrer, eu vou ter que aprender muita coisa ainda. Quando eu estiver velhinha, né, se o Senhor permitir, eu ainda tenho muito que aprender. Tem muita coisa ainda para aprender. Nós temos que aprender. E cada um tem umas experiências diferentes, porém com os níveis e graus de dificuldade igual. Experiências diferentes, né? Ou às vezes semelhantes, mas tem aquele ponto que faz a história ser única, né? Cada um tem um coração, tem um sentimento, né?
Mas nós somos, em Cristo, nós somos todos iguais. Entende? Em Deus somos iguais. Somos seus filhos, né? Vamos lá. Versículo 28. O fim do Sermão do Monte, aqui encerra. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O Senhor Jesus tocou o coração de todos, das multidões ao qual seguia ele, porque ele ensinava com autoridade a doutrina. Ele tinha autoridade por quê? Porque ele vivia aquilo que ele estava falando. As leis, ele vivia as leis, ele cumpria as leis. Isso foi para nos dar exemplo que temos que cumprir sim a lei, os ensinamentos, os fundamentos. Ele além dele cumprir a lei, ele ensinava com amor. A autoridade que o Senhor Jesus mostrava aqui era a autoridade de conhecimento e propriedade daquilo que ele estava falando, de verdade, de viver aquilo que ele estava falando. E os escribas não era assim. Eles ensinavam conforme eles falavam, mas eles não viviam. Eles falavam como se diz, o Senhor Jesus falava com amor e eles falavam o contrário. Eles não ensinavam da forma que o Senhor Jesus ensinava. Era com autoridade, com soberba, com arrogância. E o Senhor Jesus, ele era rei, ele é rei, ele é filho do Deus. E ele veio com humildade, ensinou com amor. Ele mostrou a verdade da lei, da palavra de Deus, quem é Deus, a essência do Senhor Deus para nós, né? E naquela época lá, né? Para aquele povo, para aquelas multidões, com amor, mostrou que Deus é amor, mostrou, mas que o Senhor também, ele também nos corrige. Ele é amor, mas ele corrige. Então, assim, tem um equilíbrio, e é um equilíbrio perfeito, né? Por isso que o Senhor Jesus tocou tanto as multidões. Não foi com autoridade soberba e nem julgamento, que eles eram pecadores, que eles eram... Não, ele trouxe a reconhecermos que somos pecadores, vindo então a ser... nos arrepender dos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores, mas que o nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, né, que ele nos perdoa e nos limpa, e nos cura, e nos salva, né? E a crucificação do Senhor Jesus mostra isso claramente. Mas enquanto não acontecia a crucificação de Cristo, ele estava ministrando a palavra de Deus, a essência de Deus, fazendo as pessoas conhecer quem realmente era Deus, porque os escribas, eles não estavam mostrando isso, eles não estavam vivendo isso. Por isso que foram se corrompendo. O povo de Deus foi se corrompendo por causa dos ensinamentos que não estavam sendo de acordo com aquilo que o Senhor tinha ensinado, né? Então, assim, temos que, até quando nós fomos evangelizar, quando nós fomos falar da palavra, quando a gente for ensinar a doutrina da nossa igreja, quando a gente for repreender também e tentar mostrar a falha de um irmão, a gente tem que fazer isso com amor, a gente tem que fazer isso com cuidado. Porque assim o Senhor Jesus teve cuidado com cada um destes. E Ele tem cuidado com cada um de nós. As coisas ruins que acontecem nas nossas vidas não é porque Deus está castigando, não. É porque nós afastamos de Deus. É porque nós plantamos aquilo que estamos colhendo. É porque as nossas falhas e os nossos defeitos, as nossas vontades, a gente quer deixar de lado o que é certo, aquilo que é obedecer a Deus, para poder estar praticando coisas erradas, porque é mais fácil, é mais confortável para nós do que cumprir os princípios do Senhor. Então, nesse momento, a gente afasta de Deus. E, Deus me castigou? Não. Nós que afastamos dele. Como que ele vai fazer algo para nós se a gente não está buscando?
Se a gente não tá tendo dependência com Ele, não estamos obedecendo, não tem como o Senhor nos recompensar, não tem como o Senhor nos ajudar. Ele permite que a gente vá aonde a gente quer ir, porque temos as escolhas. E aí, quando a gente vê que o caminho não tá legal, ao qual a gente vai sofrer, que a gente realmente precisa, quando a gente entra em dificuldade, que a gente vai saber quem é Deus. Não é verdade? Muitos são assim, muitos, a maioria, se não todos, são assim. É nas dificuldades que a gente sabe quem é Deus, que a gente busca Deus, que a gente clama a Deus. E Ele nos atende. E Ele nos ajuda. E olha o tamanho do amor desse nosso Deus. Do nosso Deus. E o Senhor Jesus mostra tudo aqui na sua palavra. Então essa é a minha reflexão do capítulo 7 do livro de Mateus. E o próximo capítulo é o capítulo 8. Deus abençoe vocês, espero poder estar concluindo aqui mais essa parte dessa leitura, né, que é do capítulo do livro de Mateus, e que eu possa trazer para vocês um pouquinho de incentivo para estar fazendo a leitura da palavra e edificação para a vida de vocês. Que o Senhor, que eu esteja fazendo com excelência aquilo que o Senhor requer de mim, né? Então Deus abençoe vocês, tenham um dia maravilhoso, abençoado pelo nosso Deus. Fiquem com Deus.